Um assunto que permeia a nossa vida desde que a gente nasce. Tá? É um assunto sobre as emoções e os sentimentos. Tá? Então aqui, eu vejo as pessoas hoje, principalmente a gente vê nas mídias sociais, YouTube, Instagram, essas coisas, o pessoal muito preocupado com o pH da água, o pessoal preocupa demais com a alimentação. Tá? E é o que a gente mais vê nessas mídias sociais, é essa preocupação com a alimentação. Tem que alimentar para não adoecer, comer. Então, quer dizer, cada dia eles inventam uma coisa nova, tá certo? E isso vai nos angustiando. Por quê? Porque a gente não consegue acompanhar. Tá? Você vê, por exemplo, questão de água, o pessoal fala muito aí no YouTube, água alcalina, isso. Como é que você vai arrumar isso? Difícil. Né? Os aparelhos para produzir isso são muito caros. E as pessoas esquecem das emoções que estão na raiz de tudo. Tá? Porque a emoção é que vai reger o que? A nossa fisiologia, o nosso corpo. Tá? As emoções boas, as emoções ruins, é que vão mandar na nossa vida, na nossa parte fisiológica, no nosso corpo físico. Tá? Então, dependendo das emoções que a gente, vamos dizer assim, que a gente tem, se elas são boas, o que vai acontecer? Nós vamos produzir hormônios, tá? Toda uma química no nosso corpo, que vai o quê? Vai melhorar esse corpo nosso, vai nos trazer saúde, tá certo? E se a pessoa tem emoções negativas, emoções ruins, ela vai produzir por sua parte também hormônios que vão atrapalhar o funcionamento desse organismo físico, tá certo? Nós vamos falar isso no decorrer aqui da nossa palestra, tá bom? Aqui eu não sei se está dando para enxergar aqui, gente. Isso aqui é um balão. Então, na verdade, nós somos isso aqui, Nós somos um balão cheio de sentimentos, de emoções, num mundo que é repleto de quê, gente? De alfinete. Tá? Por quê? Porque nós estamos numa vida de provas e expiações. Tá? Então, quer dizer, quem habita esse planeta aqui não é gente fácil, é gente complicada. Complicada assim como nós mesmos somos. Tá? Então, quer dizer, é um lugar que a gente vê ali a regra que acontece no planeta é o quê? É coisa alfinetada para todo lado. Isso a gente vê dentro da família. Da nossa família, do nosso dia a dia, nas repartições públicas, a gente está sempre tomando coisa alimentada de todo lado. Quando você pega uma pessoa bacana, uma pessoa boa, você pode ter certeza que você está no lucro, porque isso é exceção dentro do planeta que nós estamos vivendo. Tá? A gente topar com gente boa, com gente descomplicada, tá certo? Então a regra é essa. É coisa por todo lado e alfinetada. Então a gente tem que aprender o quê? A gente tem que aprender a validar esses sentimentos e aprender a tentar equilibrar esses sentimentos, para que eles não se tornem emoções que vão afetar positivamente. Quando é positivo, tudo bem, mas quando é negativo, o negócio complica muito. Vocês vão ver aqui, Olha só, gente. Emoção e sentimento. Muita gente, a maioria das pessoas confundem isso. Joga tudo no mesmo balaio, tá certo? E tem uma diferença. Por exemplo, todo mundo tem sentimento. O sentimento, gente, ele é abstrato, ele é subjetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós sabemos o que é a raiva. Olha bem, raiva. Mas eu não preciso sentir a raiva para saber o que ela é. Concorda comigo? Eu sei que a raiva é assim. Mas o que acontece quando eu tenho uma raiva? Quando eu tenho a raiva, eu vou gerar o quê? Aquilo vai virar uma emoção. Por quê? Porque aquilo ali vai começar a afetar o quê? O meu corpo físico, vai impactar o nosso corpo físico. Então, quando o sentimento, ele interfere no corpo físico nosso, aí já aquilo ali já virou uma emoção. Tá? Então, os sentimentos, olha só, são conceitos abstratos subjetivos. Não tem problema nenhum. Tá? A pessoa sabe muito bem o que é ódio, mas você não está vivenciando ódio.
Tá? Agora, quando você começa a vivenciar o ódio, que é o ressentimento, a mágoa, aí já começa as coisas complicadas. Tá? Porque aquilo ali já vai impactar o que ali, ó, o corpo físico. Então o sentimento começa a se tornar uma emoção quando ele interfere no corpo físico, gerando o quê? As respostas fisiológicas. E que tipo de respostas são essas? Vou dar um exemplo, pensar pelo melhor, pela emoção positiva. Eu pergunto a vocês aqui, todo mundo aqui já apaixonou alguma vez na vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Já apaixonou, tá certo? Olha bem, então nós estamos dentro dessa emoção, do sentimento da paixão, aquilo vira uma emoção que vai impactar de forma positiva o nosso corpo. Por quê? Porque quando você está apaixonado, é só você lembrar da pessoa, o que acontece? Já começa a produzir hormônios bons, como por exemplo, serotonina, que é o hormônio que dá o bem-estar na pessoa, tá? Começa a produzir ocitocina, principalmente quando você encosta na pessoa amada, aquela pessoa que você está apaixonado, que vai gerar também respostas boas no nosso corpo. Você vai gerar o que? A dopamina, que é o hormônio do prazer, tá certo? E também você vai liberar no seu corpo a endorfina. O que a endorfina faz no nosso corpo? Ela é um analgésico natural que é produzido no nosso corpo, tá certo? Então, quando você gera emoções positivas, boas, gostosas, você vai liberar o quê? Uma cascata de produção desses hormônios bons, tá certo? O contrário, por exemplo, quando você está aí numa emoção de ressentimento, de culpa, de medo, tá? Você vai liberar o quê? Na maioria das vezes você vai liberar adrenalina e cortisol. Olha bem, adrenalina é um hormônio bom? É bom quando você tem uma ameaça real. Por exemplo, você vê um leão solto aqui na sua frente. O seu corpo já libera o quê? Vai liberar adrenalina para quê? Para você correr. Ele vai acelerar a frequência cardíaca, vai acelerar o quê? A sua frequência respiratória. Para quê? Para que você possa correr e fugir do perigo. Se fugir do perigo, a adrenalina ela baixa. Tá certo? Então o que acontece? O problema é que a gente, muitas vezes, quando você está com emoções negativas, você fica gerando, você fica liberando esses hormônios de forma contínua o dia inteiro. O dia inteiro, gente, liberando adrenalina e liberando cortisol. Aí vocês falam, bom, cortisol é bom? Ele é bom. Tá? É um hormônio bom que é liberado pela suprarrenal para quê, gente? É um anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório que é utilizado de forma natural quando você tem uma infecção e essa infecção ela produz uma inflamação. Então o cortisol ele vai agir para diminuir essa inflamação. Mas se for liberado de forma contínua por causa das emoções ruins, aquilo ali vai te prejudicar. Por quê? Porque o cortisol ele tem um efeito oxidante no nosso corpo. Quer dizer, corrosivo mesmo. Se aquilo ali for liberado de forma contínua e inadequada no seu corpo, vai gerar doenças. Tá certo? Então o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com as emoções. Porque a emoção, o sentimento, você controla. Você pensa nele, é uma coisa que você controla. Mas a emoção, muitas vezes você não controla. Por quê? Porque ela é muito sorrateira, ela acontece na vida da pessoa de forma inconsciente. Por isso que nós estamos hoje aqui à noite, gente, tentando conscientizar vocês, para vocês controlarem as emoções. Então, quando lembrar de algum sentimento, que aquele sentimento começou a ferir o seu corpo, atingir o seu corpo, você controla. Opa, eu estou com uma emoção de ódio, o que eu tenho que fazer? Tem que trabalhar o perdão. Procurar perdoar de qualquer jeito. Eu vejo gente que fala assim, não vou perdoar isso aqui e perdoar. Mas isso é burro. Porque quem vai se lascar é a pessoa que está ali cultivando aquela emoção ruim.
ela vai arrumar uma doença. E geralmente vão arrumar doenças psicossomáticas, tá? Vão arrumar transtornos mentais. O que são os transtornos mentais? Os transtornos mentais mais conhecidos são transtorno depressivo, que é a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, tá certo? Então, quer dizer, tudo tem causa disso aí, vocês vão ver. Vamos falar disso. Tá bom? Então, deu para entender a diferença de sentimento e emoção? Eu falo assim, gente. Então, tá bom. Estou tentando ser o mais didático possível. E antes de fazer essa palestra, eu fiz isso com o meu neto. Eu falei isso com o meu neto. Pois não. Como é que é? Não, transtorno borderline é um transtorno de personalidade. Não tem nada a ver com isso. Geralmente a pessoa já nasce com um problema de transtorno de personalidade. Tem transtorno, tem vários. Transtorno antissocial, tá certo? Aí já não é mais que a pessoa já nasce, faz parte do espírito da pessoa. Vai passar. Então aqui ó, nós temos um psicólogo americano, o nome dele é Daniel Goleman. Em 1995, Daniel Goleman lançou um livro dos Estados Unidos, tá, que chama A Inteligência Emocional. Foi a primeira pessoa que tentou contrapor. Você já ouviu falar em QI, já? QI, Consciente de Inteligência. Então ele quis mostrar o seguinte, que mais importante do que um QI alto, tá, é a pessoa ter o QE. O que é o QE? O QE é consciente emocional, tá? Que a gente tem que procurar desenvolver, isso depende da gente, tá certo? E aqui a maioria de vocês, eu tenho certeza que são espíritas. Então, qual que é a premissa do espiritismo? É a reforma íntima. Na reforma íntima, a gente trabalha tudo isso, gente. Tá? E esse Daniel Goleman, quando ele lançou esse livro, o pessoal ficou meio com o pé atrás. Mas é muito importante, por quê? Porque olha o que ele fala. A pessoa tem que ter autoconsciência das próprias emoções, tem que conhecer as emoções. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá? Outra coisa, capacidade de gerenciar os sentimentos. Nós temos que aprender a administrar os nossos sentimentos para que eles não se tornem, muitas vezes, emoções negativas, emoções deletérias, para que isso não afete a nossa saúde. Motivar, ter vontade de realizar e procurar cultivar o otimismo. Isso é o que ele falou. Vamos lá. E procurar ter empatia. O que é empatia? Aquela capacidade que a gente tem e que muitos não têm, inclusive quem tem transtorno de personalidade não tem isso, tá? É a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Tá certo? Então, o primeiro problema que uma pessoa com transtorno de personalidade tem é que ela não consegue, muitas vezes, sentir culpa, tá? Não tem remorso e não consegue se colocar no lugar dos outros. É a falta de empatia total. Por quê? Porque eles não têm sentimentos. A maioria deles não tem. Outra coisa, a aptidão social, lidar com relacionamentos. E a pessoa saber lidar com os relacionamentos. Então, tudo isso é importante também para a gente equilibrar essas emoções. Tá? A pessoa saber se comunicar e entender os meios de comunicação que cada pessoa tem. Porque cada pessoa tem um jeito de se comunicar no mundo. E a gente tem que procurar entender isso. Então, todas essas competências que o Daniel Goleman falou, elas são adquiríveis pelo estudo e pelo treinamento. Tá certo? A gente pode adquirir tudo isso. Ótimo. Está dando para ler em cima, gente? Ali, o que pode causar desequilíbrio emocional? Tá? Primeira coisa que eu quis pôr, porque aqui é um centro espírita, a questão da obsessão espiritual. Tá? É claro que a obsessão espiritual, ela afeta as nossas emoções de forma deletéria. Tá certo? E nisso aí o doutor Inácio Pereira,
Ele escreveu e falou muito sobre isso, mostrando que a maioria dos transtornos, das doenças mentais, elas vêm acompanhadas com a obsessão espiritual. Agora, isso aqui é uma coisa que muitas vezes a gente não controla, tá certo? Porque tem vários fatores. E para a obsessão espiritual, nós temos aqui as casas espíritas, para a gente poder tratar. Embora também a gente sabe que, junto com o tratamento espiritual que é feito, a gente também tem que providenciar em nós mesmos uma reforma íntima. Tá certo? Uma reforma, aprender a combater o orgulho, o egoísmo, a maledicência, procurar o quê? Desenvolver a indulgência, a benevolência e principalmente o perdão. Tá? Então, isso aí nós vamos trabalhar essa questão da obsessão espiritual, que é igual o Chico falava, o Chico Violete. Ele ia toda terça-feira lá na casa do meu sogro, o doutor Elias. E ele sempre falava isso. O Chico ele era muito brincalhão. E ele falava assim: a questão de obsessão. O Chico falava assim: que só o fato da pessoa reencarnar nesse planeta, ela já traz no cangote dela 30% de obsessão. Já vem para o gasto. É um arroz com feijão que a pessoa vai ter para o resto da vida. Tá certo? E as pessoas acham assim: mas eu faço bem, eu estou livre de obsessão. Não, gente. Você pode fazer o bem que for. E quanto mais o bem você faz, mais sujeito à obsessão você vai estar. Por quê? Porque você vai virar alvo das organizações das trevas. Se você está fazendo bem, você vai virar alvo. Então você tem que estar preparado para isso também. Tá? Porque você vê, o Cristo, ele era assediado pelas trevas continuamente. Se a gente for ver, por exemplo, a biografia lá do São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele sofria o ataque, ele chamava de demônio. O ataque do demônio sempre. Tem até um caso de São Francisco, que eu vou falar rapidinho. Estava no inverno, e São Francisco ele dormia dentro de uma gruta. Uma caverninha lá, porque ele era muito humilde. E ele gostava disso. E aí, o que acontece? Nessa gruta no inverno, às vezes aparecia espírito violento, de forma feminina, para tentar. Apareciam duas mulheres espirituais. E aí o que o São Francisco fazia? Ele tirava a roupa e rolava na neve. E ficava ali na neve, rolando ali e rezando. Entendeu? O trem era fácil. São Francisco. Então, a outra coisa também que vai causar esse desequilíbrio, que é normal, gente, no dia a dia nosso, é isso aí, a situação de estresse como luto, demissão de emprego, tá certo? Violência, bullying, assédio, problema financeiro, transtornos mentais. Tá? Transtorno mental, procura entender que transtorno mental não é doença mental. Tá? A doença mental que a gente tem é esquizofrenia, que não tem cura, tá certo? Transtorno mental é depressão, transtorno de ansiedade, essas coisas. Então vamos lá. Então, sempre que tiver esses problemas, essas situações, gente, que geram estresse, a pessoa já tem que ficar atenta às emoções, ficar já de antena em pé, para não desenvolver essas emoções, que vão afetar e vão piorar o quadro que a pessoa está passando. Então você imagina, por exemplo, a pessoa já está lá no luto, aí ela está com aquela emoção de tristeza, de culpa, que acontece muito no luto, a pessoa sentir culpa. Então, quer dizer, vai afundando mais. E não adianta. Tá certo? Outra coisa, problemas pessoais, desentendimentos familiares. É o que mais acontece, gente. É o que eu falo, nesses 30 e tanto que a gente tem de trabalho nessa área, que a gente mais atende é a questão do desentendimento familiar. E decepção amorosa também, que é normal. Tá? Por quê? Porque você está lidando com o ser humano, gente. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos lidando com o ser humano encarnado no planeta Terra. Se está encarnado no planeta Terra, o que a gente vai esperar? Não pode esperar muita coisa. Tá? Não ficar criando, não falar isso lá na frente também. Põe aí. Experiências negativas da infância, como a pessoa foi criada. Isso aí acontece demais, gente. Tá?
coisas que acontecem, pais, às vezes tem um pai complicado, uma mãe complicada, a criança, às vezes, com 3 anos de idade, ela é dada para ser cuidada por um parente, porque a mãe está dando o filho, isso acontece muito, tá? E são questões que podem ser trabalhadas onde? Na psicoterapia, tá certo? Mudanças de vida, dificuldades, ser resiliente, que essa capacidade que a pessoa tem de não se deformar diante dos problemas que acontecem na vida. Porque tem gente que fica muito, vamos dizer assim, muito sujeito aos problemas da vida e não consegue se recompor. Às vezes passa por um problema e afunda naquele problema. Então a resiliência é isso. É a pessoa ter essa capacidade de voltar a ser o que ela é. E isso a gente pode treinar, tá certo? Desenvolver isso na gente. Tá? Porque problema é que nós sempre vamos ter. Tá? A vida sempre vai nos empurrar. Tá? Sempre está empurrando a gente. Então a gente tem que estar preparado. E uma das coisas boas nesse caso aqui é a pessoa saber viver o aqui e agora. Tá? Saber viver o presente. Lembrando que é no presente que se resolve as coisas. Ninguém resolve nada no passado e nem no futuro. Tá? Porque o passado ninguém muda e o futuro ninguém sabe como é. Então, para que sofrer por antecipação? A solução sempre está no agora. E lesões cerebrais. Vou dar exemplo de uma lesão cerebral, Alzheimer. Tá? E quando o Alzheimer não tem cura, então quando vem uma lesão cerebral, aí também há um desequilíbrio emocional. Tá certo? Às vezes a pessoa sofre um acidente, ou às vezes ela tem um acidente vascular cerebral, um AVC, e aí complica as coisas. Tá? Mas isso aí, só para vocês entenderem. Para ter paz, saúde e equilíbrio emocional. Outra coisa também, gente, que é muito importante. As pessoas, muitas vezes, têm medo de validar os sentimentos. Então, a gente tem que aprender a validar esses sentimentos. Tá? Reconhecer que você está sentindo aquilo, se está sentindo, vamos trabalhar em cima. Tá? E não fugir dessa validação dos sentimentos. Porque muita gente joga para debaixo do tapete. Lá você vai jogando, debaixo do tapete. Jogando tudo quanto é brinquedo, vai jogando. E aí chega uma certa fase da vida que aquilo ali vai estar tão podre ali por baixo, no ser inconsciente, que começa a gerar emoções negativas na vida da pessoa. A pessoa começa a adoecer, começa a aparecer um monte de indício na vida da pessoa. Tá? Então nós temos que aprender a reconhecer e validar esses sentimentos, que são os raiva, ódio, baixa autoestima, culpa, frustração, inveja, medo. Gente, o medo é muito normal na vida do ser humano. Tá? As pessoas têm medo de morrer, têm medo de ficar pobre, têm medo de perder as coisas, têm medo de uma série de coisas, têm medo da opinião dos outros. Então, quer dizer, se você tem medo, vamos enfrentar. Eu vou passar por isso, mostrando isso. Tá bom? Para que isso não gere emoções complicadas. Por exemplo, o medo gera emoção que a pessoa fica empacada na vida. Ela não consegue, entendeu? Assim como a culpa também. A pessoa empaca ali naquele negócio e fica. Às vezes chega a gente no meu consultório falando, o autismo sem prejuízo de fala, sem prejuízo intelectual, ele faz mestre a vida inteira sem saber. O autismo sem diagnóstico. Ele não tem prejuízo de fala nem intelectual. Ele faz mestre a vida inteira sem saber que ele está fazendo mestre. Porque ele acha que todo mundo age dessa maneira. Aí como é que ele faz? O autista. O autista. Que não tem diagnóstico, que não tem prejuízo, sem prejuízo de fala, sem prejuízo intelectual. Antigo nível 1 ou Isso aí eu já vou te falar. Vamos deixar esse assunto. Pois é, mas eu estou falando assim, ele faz mestre a vida inteira. Sim. Mas ele não sabe o que ele faz mestre, até ele ter o diagnóstico tardio.
Sim. Pois é, então como é que vai validar os sentimentos? Se ele Nós passou de estamos falando aqui de pessoas, não estou falando de autista, porque o autismo, o psiquismo dele é bem diferente do nosso. Tá certo? Pois é, mas ele acha que ele é neurotipado. Não, depois isso aí é um assunto que eu não quero misturar agora, eu não quero falar com esse assunto. Depois eu falo particular. Porque isso aí já é uma questão de doença psiquiátrica. Certo? Depois a gente conversa sobre isso. Ô, Fernando, você está falando desse negócio de jogar debaixo do tapete? Então, como se diz, se a pessoa te ofende tudo, você tem que revidar? Não é revidar. A pessoa. Falar o que pensa para a pessoa. Olha. Porque senão você joga debaixo do tapete. Eu acho melhor a pessoa falar o que pensa. Tá certo? Do que ficar engolindo o saco. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para falar o que incomoda, né? Falar o que está incomodando. Deixa chegar para a pessoa e falar, não gosto disso que você está fazendo. Não, eu não aceito esse tipo de comportamento seu. Aí é um comportamento positivo que você vai evitar uma emoção negativa. Tá certo? Porque isso aí é positivo. A pessoa chegar e falar é muito positivo. Isso, tem que falar mesmo. Nesse ponto você está com toda razão. Isso vai evitar a pessoa ficar com ressentimento. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui, gente, entrando dentro daquilo lá que nós estávamos falando, autoestima. Uma das coisas da autoestima que é muito importante é a pessoa saber falar não. Saber falar não. Sinto muito, mas não concordo com isso. Sinto muito, eu não aceito isso. Tá? Saber colocar esse não. Porque tem muita gente que tem medo de falar. Por quê? Porque quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo. É aquela pessoa boazinha, tá certo? Que fica engolindo saco a vida inteira. E aquilo ali vai gerar emoções que vão liquidar a pessoa. Vocês vão ver aqui, não. Eu lembro do Chico Xavier, gente. Ele falava que o não é a palavra mais abençoada que tem. Porque as pessoas que sabem falar não, elas vão evitar muito problema na vida. Vocês vejam, por exemplo, a pessoa que é usuária de droga. A maioria dos usuários de droga, eles usam a droga porque aprenderam pela mão de pessoas amigas. Amigas que levaram, vamos beber uma cachaça, vamos usar uma cocaína, tudo ali me chama. Então, se a pessoa sabe falar não, ela fala, não, isso aqui eu não quero. Entendeu? Então, quer dizer, os pais têm que ensinar os filhos a falar não. E os pais também têm que aprender a falar não para os filhos também. Porque senão os filhos não vão entender. Tá certo? Porque é muito importante para a criança, o desenvolvimento do psiquismo da criança, a criança passar por momentos de frustração. E hoje em dia os pais, que são bananas, a maioria dos pais hoje, querendo dar tudo para os filhos, querendo agradar os filhos de tudo quanto é jeito, não sabe falar não para os filhos, não tem autoridade, não tem hierarquia dentro de casa, mistura tudo, põe o filho para dormir junto, cara, rei da cama ali, toma banho junto com o filho. Quer dizer, isso aí gera o quê? Pessoas complicadas. E essa bomba vai explodir lá na fase adulta. Não pense que a coisa fica ali, não, lá na fase adulta. Aí a conta vem, o boleto vai chegar. Tá bom? Tá? Então não. Sim. O maior problema das pessoas é falar o sim, querendo falar não. Tá? Toda vez que você fala o sim querendo falar não, gente, você vai arrebentar com você. Você está violentando a pessoa mais importante da sua vida. E essa pessoa é você. Porque se você estiver mal com você mesmo, como é que você vai ajudar as outras pessoas? Você tem que estar bem com você, para poder auxiliar o próximo. Tá? E isso aí vai gerar muita mágoa e ódio. Sabe de quem? De você mesmo. É um auto-ódio. A pessoa fica. Quantas pessoas aqui já falam, gente, mas que ódio que eu estou de mim. Eu não podia ter aceito aquele tipo de coisa. Eu estou com ódio de mim. Muita gente já falou isso para si mesmo. E é real.
Você está gerando emoções que são verdadeiras bombas. E olha só a consequência disso aí, na maioria das vezes. Depressão, que é uma doença terrível, gente. É claro que ela tem cura, mas o tratamento não é fácil. Principalmente quando a depressão, ela não tem causa conhecida. Tá certo? Por exemplo, a pessoa tem um luto, às vezes ela entra numa depressão que a gente chama de depressão reativa. Tá certo? Que é uma reação a um fato negativo que aconteceu na vida dela. Esse é um tipo de depressão fácil de tratar. Mas quando a depressão ela vem de dentro para fora, que ninguém sabe por que aconteceu, geralmente uma das causas é falta de assertividade, da pessoa saber falar não, desde criança, engolindo saco de todo mundo. Tá certo? E isso aí gera um monte de doença, gente. Por exemplo, hoje é uma doença muito comum que está tendo, esofagite, gastrite. A pessoa tem que ficar tomando pantoprazol, omeprazol a vida inteira, aquele refluxo. Tá? Aquilo ali é saco que a pessoa engole. Tá? E hoje, por exemplo, os gastroenterologistas, eles acabam mandando para a gente o paciente. Eles indicam e fazem encaminhamento. Eu, por exemplo, lá no hospital escola, tenho um monte de encaminhamento de gastro para tratar esse problema, que ajudar a tratar a gastrite. Você entendeu, gente? Então não é fácil. Então tem que saber falar não. Isso aí, ó, já controla um monte de emoções negativas. É igual eu falei para a senhora, não tem que jogar para debaixo do tapete. Nada, sujeira a gente tem que aspirar no aspirador ou varrer para bem longe da sua casa. Varrer. Nada de ficar jogando sujeira para debaixo do tapete, senão a conta vem. Busca o equilíbrio. Buscar o equilíbrio de quê, gente? Emoção, razão. Isso é uma dificuldade que muita gente tem. Para equilibrar a emoção e a razão. A gente já sabe, gente, por experiência própria, de que tomar decisões debaixo de emoção, você vai fazer burrada. Tá certo? Então a pessoa tem que entender que está num momento emotivo e ficar quieto. Eu vou mostrar isso aqui na frente. Olha só. Ó. Tá dando para enxergar? Tá dando aí atrás? Tá, né? Então aqui, ó, dicas para manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Olha só, a primeira dica que eu dou é o seguinte: quando você estiver com raiva, olha bem, não responda a ninguém. Tá? Quando você estiver com raiva, você pede desculpa para a pessoa, fala, estou com dor de barriga, eu vou no banheiro. Vai para o banheiro e fica ali um tempinho, pensando para diminuir a raiva. Tá? Porque eu vejo gente fazer besteira, principalmente com esse tal de smartphone e no tal do WhatsApp. Na hora da raiva escreve a bobajada e pula, solta o trem, depois arrepende 1000 anos daquilo que falou. Então, quer dizer, nesse momento que a gente está com raiva, a gente está liberando adrenalina, está liberando um monte de coisa que vai dificultar até o raciocínio da pessoa. Tá? Então, quer dizer, fica quieto, não responda nada, vai ficar na sua lá, geralmente o banheiro é o melhor lugar. Aí você pega o Evangelho sobre o Espiritismo e senta no vaso sanitário. Deixa um tempo ali. Quando estiver muito feliz, olha só, que é outra emoção também, tá? Que a gente também tem que ter equilíbrio, tá? Porque a gente tem que dominar até quando a gente está muito feliz. Não prometa nada a ninguém. Não prometa, que é o que acontece. As pessoas entram naquele momento de felicidade e fazem aquele mundo de promessas. A gente vê isso entre casais. Tá? Às vezes o sujeito está lá naquela paixão toda, né? Termina ali, está naquele namoro intenso e fica fazendo promessa. Coisa, a melhor pessoa do mundo, não sei o que lá. Entendeu? Depois que sai daquele estado, a pessoa arrepende.
Que aí depois vem a cobrança da contraparte, da outra pessoa. Ah, mas você prometeu. Então, tomar cuidado com isso. Não prometa. Quer dizer, debaixo de emoções, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Sejam emoções boas, sejam emoções ruins. Tá? Quando estiver triste, não tome decisões importantes. Tá? Por quê? Porque a tristeza, gente, ela libera determinados hormônios que vão deprimir o nosso sistema nervoso central. Então, nesse momento, por exemplo, você tem que evitar de tomar decisões. Tá? Aí, nesses casos, procura uma pessoa, um terceiro, vamos dizer assim, um advogado, seja lá o que for, para que ele possa o quê? Administrar essa questão. Tiver que tomar decisões, nunca dê debaixo de tristeza. Tá certo? É igual a pessoa deprimida, a pessoa que está com uma depressão muito pesada, ela não pode tomar decisão de nada. Tá certo? Porque senão vai fazer besteira. Tá? Então, tomar muito cuidado. Quando estiver com problemas, não procure culpados. Porque isso acontece demais com a gente. A gente está com problema, está cheio de problemas, sempre procurando culpado nos outros. E a gente esquece que a maioria dos problemas, o culpado somos nós. Somos nós. Nós que não sabemos falar não no momento certo. É nós que ficamos engolindo o saco aqui e ali. Então, quer dizer, o problema, não devemos procurar culpado fora. É sentar, raciocinar, tentar colocar tudo no papel. Tá certo? Eu ensino, por exemplo, uma técnica, eu digo o seguinte: sempre que for tomar uma decisão, eu quero divorciar do meu marido, eu quero divorciar da minha esposa, pega um papel chamex, faz um risco no meio e põe assim, prós e contras. E aí você vai com os prós. O que é bom é separar do meu marido? Anota tudo a lista, vai ser bom por isso. E depois, o que vai vir de problema? De conta, você vai mas eu não vou dar conta de me sustentar, que é o que acontece muitas vezes. E aí, o que você vai fazer? De forma bem analítica, olha bem, você vai pesar os prós e os contras, de forma quantitativa, utilizando até a matemática. Tá certo? E aí você vai ver se vale a pena ou não. Tá certo? Tomar uma decisão. Eu estou dando exemplo do divórcio. Mas tem outras decisões que as pessoas tomam que elas podem utilizar a mesma técnica. Vou vender um automóvel. Prós e contra. Vou vender minha casa. Pró e contra. Então, procurar sempre usar o raciocínio na hora que tiver um problema. Quando estiver cansado, exausto, não desista. Ou tome decisões também. Tá? Porque tem gente que às vezes está cansado, está exausto. Não quero mais não, vou largar de mão. Entendeu? E aí comete uma besteira. Então tomar cuidado com isso. Também não tomar decisões. Tem aquele ditado que fala: nada como uma boa noite de sono. Então vamos deitar a cabeça no travesseiro, descansar. No dia seguinte você vai ponderar para tomar uma decisão ou. Tá certo? Então vamos lá. Dependência emocional. Tá? Isso acontece demais, viu, gente? Tá? Idealização. O problema da dependência emocional, gente, é essa questão da idealização. A pessoa idealiza a outra pessoa. Tá? Você é tudo que eu sempre sonhei. Não existe isso. Tá? Ninguém é tudo. Todo mundo tem defeito. Então, tomar cuidado com isso. Perda de identidade. A pessoa, quando está muitas vezes debaixo dessa dependência emocional, ela começa a perder a identidade. Sem você, eu não sou ninguém. Você já ouviu falar isso? Às vezes alguém até já falou isso com o namorado, sei lá. Então, tomar cuidado com isso. Sem você, eu não sou ninguém. Por que não é ninguém? Claro que você é.
Aliás, você é muito mais importante. A pessoa tem que se amar. Por isso que a gente fala, a pessoa quando ela vai entrar em relacionamento, ela tem que estar bem com ela mesma. Não adianta, porque senão você vai procurar uma pessoa, você está lá navegando, uma muleta emocional. Você busca outra pessoa, vai aparecer uma outra pessoa com uma muleta emocional. Fica os dois ali de muleta. Não resolve nada. Então, geralmente, nessas questões, a gente tem que procurar pessoas que são inteiras. Tá? Você entrar numa relação inteira, quer dizer, se amando, tá? E não achando que você vai, a outra pessoa vai te complementar. Porque isso não existe. Tá? É só encontro de fada. Você já viu o conto da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela Adormecida? Você já viu que essas histórias, elas terminam aonde, gente? Elas terminam no casamento. Vocês nunca vão ver conto de fada que foi além do casamento. Todo conto de fada para ali no casamento, feliz para sempre. Então isso é uma falácia, né, gente? Relação tóxica. Melhor com ele do que sem ele. Eu já vi tanto de mulher falar isso, gente. Nossa Senhora, isso é um absurdo. Melhor com ele do que sem ele, gente. A pessoa não tem autoestima nenhuma. Está debaixo de emoções ali, terríveis. Então, quer dizer, isso aí vocês têm que evitar. Tá? Porque ninguém é imprescindível para ninguém. Tanto é que quando a pessoa morre, desencarna, a gente vê, não, eu estou dando conta. O tanto de mulher, gente, que eu já ouvi falar isso, que depois ficou viúva, e passou 3, 4 meses, a mulher estava dando conta de fazer tudo que precisava fazer. Tá certo? Tomando conta disso, tomando conta dos negócios, disso. Então, quer dizer, a pessoa aprende, basta ter boa vontade. Necessidade de afetar, eu preciso de você. Oh, meu Deus. Olha só, gente. A pessoa ela tem que entender o seguinte: que a primeira pessoa que tem que abastecer ela de afeto é ela mesma. Você ficar caçando os outros para te abastecer, você vai dar resultado na maioria das vezes. Tá certo? Então, lembrar que a gente tem que procurar ser autônomo nessas coisas. Tá? E pânico da ruptura. Não consigo viver sem você. Gente, que absurdo. Isso não existe. A gente consegue viver sem. Consegue. As pessoas que ficaram viúvas sabem o que eu estou falando. Tá? Então consegue sim. Você é uma pessoa que tem tudo dentro de você. Porque nós, gente, nós somos espíritos que já reencarnamos milhares de vezes. Nós já tivemos N vidas nesse passado agora. Nós temos experiência de tudo. Às vezes eu vejo uma pessoa analfabeta, mas aquela pessoa que é analfabeta hoje pode ter sido um erudito, um acadêmico de vidas passadas. Tá certo? Então, quer dizer, aprenda a deixar o que você não pode controlar e ignora. Porque ele não pode controlar, deixa embora. Você pode controlar o outro, a outra pessoa, o companheiro, não. E embora, vai. Porque isso aí você já evita emoções de quê? Emoções de ódio, de mágoa, de frustração, um monte de coisa. Você vai evitar na sua vida para não ter que ficar doente. Tá certo? Outra coisa também, vocês lembram daquele desenho animado do Hard, do Lip, daquele leão e daquela hiena? Aqui, ó, quem é da minha idade aí sabe, passava na rede do Pio, tudo aqui, ó. De novo. Aqui, ó. Essa hiena aqui, que era o Hard, ela vivia dizendo assim, ó céus, vaza, vivia na autopiedade. E o leão, que era companheiro dela, esse leão, ele era uma pessoa positiva, era o Lip o nome dele. Então, quer dizer, existem pessoas assim que tudo estão reclamando da vida. E a gente sabe o seguinte, que quanto mais você reclama, mais você atrai para você aquilo que você reclamou. Por isso que a gente tem que procurar ser o quê? Grato por tudo que a gente tem. Porque quanto mais gratidão a gente exercita,
mais o universo ele vai te oferecer aquilo que você foi grato. O contrário é a reclamação, a pessoa vem reclamando. Tá? Mas nesse caso aqui da autopiedade, o que acontece? Quem faz papel de vítima sempre tentará fazer com que o outro sinta culpado. Vocês já viram isso na família de vocês. Tá? Aquelas pessoas que ficam se fazendo de vítima, sempre procurando fazer de forma bem sutil que você se sinta culpado em relação a ela. Tá? Por quê? Porque essas pessoas elas querem isso aqui, ó. Controle. Elas querem te manipular. Tá? Então todas essas pessoas que ficam atoladas nesse pântano da autopiedade, na realidade eles são que grandes manipuladores. Eles estão tentando te manipular, todo mundo em volta. A família toda ali está sendo manipulada. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. E quem tiver essa emoção de autopiedade, procura corrigir. Porque senão você vai dar para os bons. Tá certo? E a gente tem que ficar atento. Pessoa coitadinha, vem, que a conversa, entendeu? Ó, digo basta. Tá, ó, o negócio vai caçar sua porra, não vai, não tem tempo. Certo? Porque a pessoa faz isso para tentar o controle, manter o controle sobre os outros. Inveja, gente. Olha só, isso é um sentimento e uma emoção muito comum na vida atual, principalmente nessa vida de rede social que nós estamos vivendo, de Instagram, de Facebook, não sei o que lá. A inveja, gente, é uma palavra que vem do latim, que quer dizer invidária. Invidária. O que é invidária lá no latim? É a pessoa que não quer ver. Não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver que tem valor também. Todo mundo tem valor, mas as pessoas invejadas não olham o valor que elas têm. Elas ficam caçando o valor dos outros. Ficam procurando só reparar no valor que as outras pessoas têm. Como se elas não tivessem. Quer dizer, uma perda de tempo. Tá certo? E sofre. Por quê? Olha só. A inveja, gente, de onde que ela surge? Ela surge da admiração. Olha bem, quando você admira uma pessoa, vai surgir duas vertentes da admiração. Ou surge uma vertente que te leva ao amor. Quando eu falo amor, é todo tipo de amor. Amor fraternal, amor conjugal. Então, quer dizer, tudo surge da admiração. Tá? Mas junto com isso também surge a inveja. Porque o invejoso, ele admira a pessoa que é objeto da inveja dela. Tá certo? Tanto é que tem uma técnicazinha muito simples para a gente lidar com gente invejosa, que você sabe que tem inveja de você. Tá? Qual é essa técnica? Muito simples. Uma hora você chega para uma pessoa que tem inveja de você e chega para ela assim, de forma sincera, não vai inventar, não, porque senão a pessoa percebe. Você chega para a pessoa e fala assim, fulano, eu te admiro, porque você é uma pessoa que sabe administrar, que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo. A hora que a pessoa vê o objeto da inveja dela, falando isso para ela, sabe o que acontece? O chão dela se abre. Puf, abriu. Mas, gente, eu tinha inveja dessa pessoa, essa pessoa me admira. Que bom! Então, quer dizer, muitas vezes você quer o invejoso dessa forma, mostrando o valor que ele tem que você admira também. Você entendeu? Isso aí aconteceu no banco. Uma vez eu fui tratar um gerente de banco que tinha uma outra colega que tinha inveja dela. Eu falei para ela, eu ensinei essa técnica e ela fez. E aí essa mulher passou sempre nas reuniões defender ela. Olha só que bacana. Então quer dizer, o invejoso é aquele que não quer ver, porque ele também tem valor. Então isso é emoção, gente, que judia das pessoas. Judia. Tá? E judia também da pessoa que é objeto de inveja por causa da vibração que essa pessoa joga na outra. Tá? E muitas vezes tem que tratar em sempre espírito. Tomar base, tudo para tirar a inveja.
Maturidade emocional, que é uma coisa que a gente tem que procurar desenvolver. Eu já pus aqui, gente, egoísmo e generosidade. Tudo essas duas coisas, egoísmo e generosidade, quando é em excesso, extremo, é ruim. Até a generosidade demais é ruim. Passa a ser um defeito. Por quê? Olha bem, a pessoa que é egoísta é aquela pessoa que muitas vezes as pessoas confundem egoísmo com amor próprio. Não, amor próprio é autoestima. A pessoa ter autoestima é importante, isso ela tem o amor próprio. Inclusive, quando ela for buscar o quê? Um parceiro, uma pessoa que conviver com ela. O egoísmo é aquela pessoa que quer tudo para ela e não se coloca no lugar dos outros também. E o generoso, quando eu falo generoso, é aquele generoso exagerado, tá certo? Aquela pessoa exagerada. Tomar cuidado com o exagero, porque aquilo passa a ser uma vaidade. Tem muita gente, por exemplo, que fala assim: não, eu sou imprescindível do fulano, porque eu sou pessoa imprescindível, eu faço tudo para ele, faço tudo, e ele não vive sem mim. Não vive sem mim. Ah, esse doido, tudo ele me pede. Quer dizer, não vê que a pessoa está no jogo muito ruim. Entendeu? Isso acontece muitas vezes com casais, tá? Marido e mulher. Às vezes tem um que é mais egoísta e o outro é mais generoso. O egoísta sempre vai procurar, olha bem, a pessoa que é egoísta, ela sempre procura uma pessoa generosa para conviver. Por quê? Porque o generoso vai dar tudo aquilo que o egoísta gosta. Entendeu? E o generoso, por sua vez, para atender a vaidade que ele tem, que é uma vaidade camuflada, tá certo? De forma inconsciente, ele vai procurar uma pessoa mais egoísta para conviver. Tá certo? Isso acontece muito em casais, marido e mulher, mas é uma coisa bem consciente. Você vê que no casal, por exemplo, tem um que é mais generoso, outro que é mais egoísta. Tá? Porque um completa o outro. Então a gente tem que tomar cuidado com o exagero, tá certo? Ah, não, eu sou generoso, que bom, mas não seja de forma exagerada. E lembrar aquilo que o Buda falava, que o caminho da iluminação é o caminho do meio. Olha bem, o caminho do meio. Aqui, ó, no meio. Nem tão egoísta, nem tão generoso, porque senão também isso aí vai gerar emoções muito ruins para as pessoas, tá? Porque você vê, tem gente que é muito generosa e meio doente. E carregando uma sacola com medicamento. 4, 5, 6 medicamentos. Está sempre deprimido, está sempre com problema, com fibromialgia, com dor no corpo, queimou. Tá certo? Então cuidado com o exagero, gente. E o mal? Só um instantinho, bota o ponto, gente. O medo, gente, o medo é outra coisa que trava a vida da pessoa, tá certo? O medo, quando a pessoa se deixa levar pelo medo, de forma, tem gente que se deixa levar pelo medo de forma patológica, que são as fobias, tá? O medo é normal na nossa vida? É normal. A gente aqui é espírita, mas tem medo de morrer, tá certo? Isso é normal, e até o mecanismo de defesa também. Tá? Então, quer dizer, se você tem medo, procura controlar. Agora, por que o medo é o mal? Porque a gente está vendo hoje na mídia, a mídia televisiva, o que elas mais fazem na televisão, as notícias? É passando medo em todo mundo. Ah, nós estamos na iminência de uma terceira guerra. Nós estamos nisso, o mundo está acabando, as coisas estão invadindo. Por quê? Porque eles ficam mostrando só aquilo que gera medo das pessoas, mas não mostram as coisas boas que estão acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado muito com o que a mídia está mostrando, porque a mídia ela mostra coisas que geram medo. Tá? Tinha um filósofo, isso aí ele viveu no ano de 500 depois de Cristo. Ele era um filósofo cristão. E naquela época o pessoal era muito assim, preocupado com o céu e o inferno. Ah, quando eu morrer eu vou para o céu ou para o inferno? Então, uma vez perguntaram para esse filósofo
como seria a cara do demônio, Satanás. Aí o filósofo resolveu, a cara de Satanás é a cara do medo. Olha só, o medo é o mal. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o medo. Se tiver medo, é claro que a gente sempre tem alguma coisa, mas é procurar enfrentar esse medo. Tá? De uma forma positiva, de uma forma tranquila. Será que dá tempo por isso? Então, gente, o medo é outra emoção também que trava a vida da pessoa, que gera também, se a pessoa se deixa levar, vai levar a pessoa a doenças também. Tá? Outra emoção também que é muito conhecida por nós é a raiva. A raiva ela tem uma coisa, gente, que ela tem uma dupla multidão. Tá certo? A raiva ela pode te destruir, olha bem, ela pode te levar a uma doença, pode te destruir. Mas a raiva também, quando ela é justa, ela pode servir de mola propulsora para você conquistar determinadas coisas. Tá? Porque muitas vezes a raiva ela vai te ajudar a ter coragem de enfrentar determinado problema. Tá? Quando a gente usa a raiva por um bom motivo. Tá certo? Agora ficar cultivando a raiva só, aquilo ali vai te adoecer. Então, quer dizer, a raiva tem essa questão também, que é uma poderosa fonte de energia para nos impulsionar a realizar determinadas coisas. Tá certo? Outra coisa também é o amor. A gente tem que procurar entender o amor nessas questões. Toda vez que o amor sofre uma decepção, que é normal na vida do ser humano, porque nós estamos vivendo no planeta Terra, a gente tem que estar preparado, tá? Porque aquele amor, aquela decepção vai adoecer o amor. Tá? Então, se a gente está vivendo no planeta, convivendo com pessoas, a gente tem que estar preparado para quê? Para não criar expectativas em torno do amor. Sempre que você tiver uma relação de amor, não crie expectativas, tá? E muito menos apego. Porque a expectativa lá na frente vai dar problema e vai gerar essa grande decepção. E aí gerando a mágoa, ressentimento, que também são emoções deletérias, emoções que vão te adoecer, tá? E na realidade é ótimo. Que a gente chama, tecnicamente, chama de ódio, porque o ódio, na realidade, gente, ele não é o contrário do amor, ele é o amor que adoeceu, de forma grave, tá? Porque só você vai sentir ódio, ressentimento, mágoa por pessoas que você ama. Pessoas que você não tem conhecimento, elas não vão gerar esse tipo de emoção, tá? E quando a gente tem ódio, nós temos que procurar perdoar o mais rápido possível. Vamos falar aqui na frente, rapidinho. Outra
emoção também que amarra a vida da pessoa é a culpa. Porque a culpa, gente, é uma emoção boba. Se a gente tem culpa, tenta resolver aquilo. Tenta resolver. Você fez uma lambança com uma pessoa, vai lá, pede desculpa e vê como você vai reparar aquilo. Mas não agasalha a culpa com você. Tá? Porque a culpa também é uma emoção muito difícil. É uma emoção que paralisa a vida da pessoa. Tá? Às vezes tem gente que procura ver, minha vida está amarrada. Eu já fui tudo acontecendo no espírito, a tomar paz, que a vida não desamarra. Não desamarra porque a pessoa está cheia de culpa. Ela fala, que culpa você tem? Não, o pai dele está lá. Tá certo? Então pare de pagar pelo mesmo erro dezenas e dezenas de vezes. Tem gente que fica a vida inteira remoendo a culpa. Tá certo? E isso é uma coisa besta. Tá? Para isso também tem perdão, o auto-perdão que você vai conceder para você mesmo. Então vamos lá. Outra coisa, aqui a culpa mostrando que toda vez que eu tenho culpa, eu tenho remorso, e a gente começa a fazer situações de autopunição na nossa vida. Isso vai gerar doença, acidente e sucesso. Tá? Então a culpa é muito perigosa. Tá certo? A gente fica agasalhando a culpa. Perdão cura a nossa vida, cura, gente. Tá? Porque o perdão ele é uma ferramenta terapêutica para curar essas emoções. Afinal, o que é perdoar? Então vamos lá. Perdão é uma decisão. Olha bem, gente. Decisão lembra o quê? Razão. A gente tem que procurar o quê? Tomar decisões. E o perdão é uma delas. É deixar de lado, deixar passar. Tá? Porque muita gente fala assim, não dá para perdoar, tem que perder a memória daquilo que foi feito. Não vai perder nunca. A não ser que você tenha uma lesão cerebral. Aí você pode ter o quê? Amnésia. Aí vai perder a memória. Fora isso, ninguém perde a memória de um fato negativo que aconteceu na nossa vida. Principalmente com pessoas que a gente ama. Tá certo? Então aqui, é se lembrar de que é se lembrar de sem se ferir e sem sofrer. Por exemplo, quando você perdoa a pessoa, você pode até lembrar do fato, mas aquele fato já não vai mais gerar aquela emoção negativa. Tá? Não vai gerar aquela emoção. Você lembra, eu realmente tomei uma rasteira do meu irmão, ele me roubou, tudo bem. Roubou, está roubado, eu já peguei o dinheiro de volta, acabou. Tá? Aquilo ali já não vai gerar aquela emoção de sofrimento de dor. Tá? É jogar na desimportância. É lembrar que o perdão você joga a pessoa na desimportância da sua vida. Tá? É sair do papel de vítima. Porque às vezes a pessoa sofre uma decepção e fica usando aquilo ali para se fazer de vítima. Igual nós falamos da autopiedade. Então, quer dizer, isso é uma coisa que não funciona, só vai te adoecer. É não julgar, porque às vezes a pessoa tem uma decepção e fica julgando. Por que a pessoa fez isso? Mas ele fez isso por isso, por aquilo. Quer dizer, ele não tem que julgar. A pessoa errou, é problema dela. Você não tem que tentar consertar outra pessoa. Tá certo? É se desfazer da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Olha só. Alguém muda o passado? Você consegue mudar o passado? Não, ninguém consegue. Tá certo? Então você não consegue, não mexe. É colocar-se de novo como personagem principal de sua história de vida. Hoje eu vou fazer o sorteio de um livro da minha esposa, chama Seja o Herói de Sua História. Tá? Então quer dizer, é você, porque quando a gente está magoado, pessoa está com raiva, está com ódio, a gente coloca aquela pessoa como protagonista da nossa história de vida. E a gente passa a ser coadjuvante. Tá certo? Então o que você tem que fazer? Na hora de perdoar, você vai tirar aquela pessoa do protagonismo da sua vida e jogá-la na posição de quê? De figurante. Figurante, se possível.
Tá bom? É resgatar o seu poder pessoal. É um ato de inteligência e de amor próprio. Então a pessoa que consegue perdoar é aquela pessoa que está cheia de autoestima. Tá certo? A autoestima facilita o perdão. Tá? Porque só não perdoa quem é novo. É libertação. Você se liberta. Você não vai levar aquilo para frente, nem para vidas futuras. Tá? Quem já leu aqui os romances da Zíbia Gasparetto, sabe lá naqueles livros, a maioria dos romances dela, os problemas de ódio vem passando de reencarnação para reencarnação. E acontece isso mesmo. Tá? Então, quando você perdoa, gente, você já está livrando de um problema até de reencarnações futuras. Tá bom? 5 pré-requisitos essenciais para o seu equilíbrio emocional. Nós já falamos sobre isso. Autoconhecimento, autoestima, habilidade nos relacionamentos, maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual, gente, é o que todo mundo está aqui buscando. Nós estamos aqui numa casa espírita buscando essa maturidade espiritual, essa conexão com a espiritualidade e a nossa própria reforma íntima. Então, isso é muito importante. As pessoas sempre buscaram o quê? Desenvolver essa espiritualidade dentro delas. E o uso eficaz do poder do sentimento. Quer dizer, a pessoa se conscientizar de que o sentimento é importante, porque você administrar esse sentimento que você tem, para que aquilo não se torne uma emoção negativa. Porque se for para virar uma emoção positiva, tudo bem. Maturidade espiritual. Nós falamos, para de tentar mudar os outros e concentra em mudar a si mesmo. Gente, alguém aqui conseguiu mudar alguém? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Gente, se não, ninguém muda ninguém, não tem que mudar ninguém. Tá? Não muda. O máximo que você faz é dar o exemplo. O exemplo sim arrasta a pessoa. Tá? Mas se você tentar mudar os outros, é perda de tempo, você vai arrumar problema. Aceite as pessoas como elas são. Entenda que todos estão certos em sua própria perspectiva. Isso aqui, gente, tem uma frase muito legal que diz o seguinte: é preferível a gente ser feliz do que ter razão. Deu para entender? Ser feliz do que ter razão. Então tem muita gente que passa a vida toda tentando ter razão em tudo. E é um infeliz. Está sempre doente, está lá. E geralmente essas pessoas que querem ter razão em tudo são as pessoas que são candidatas a ter o quê? Artrose, artrite. São doenças autoimunes. Artrose e artrite. Tá? Porque querem mudar todo mundo. Tá certo? Então, lembra disso, gente. É preferível ser feliz do que ter razão. Tá certo? Aprenda a deixar ele. Jogar a desimportância. Aquilo que não serve. Tá? A pessoa te traiu, a pessoa te decepcionou. Manda bem te amar como. Tá certo? Deixa ele. Estou indo embora de casa. Vai com Deus, meu filho. E no caso de um homem, por exemplo, que às vezes tem homem que abandona a família. Quando for assim, além de você falar, vai com Deus, começa a rezar para ele arrumar uma outra mulher, para não te encher o saco mais. Reza para outra mulher que tirou o outro lugar, ela vai dar o bicho. Mas depois ele não tem uma recidiva e voltar para casa, ela batendo lá. Ô mulher, deixa eu entrar, vamos fazer as pazes? Isso é ridículo, tá bom? Não tem expectativa em relacionamentos. Tá? Doe-se pelo bem de doar. E quando doar, fizer o bem, gente, não espere gratidão. Para de provar para o mundo quão inteligente você é. Aquela história de querer ter razão. Tá? Essas pessoas que querem provar essa peça querem ter razão. E vivem na infelicidade. Tá? Porque ninguém aguenta ficar perto de gente que quer ter razão em tudo.
Pare de buscar a aprovação dos outros. Você não precisa da aprovação de ninguém, gente. A aprovação é da sua consciência. Tá? Porque a sua consciência, ela tem uma conexão direta com o Pai Maior. Então, quer dizer, você teve a aprovação da sua consciência, está tudo bem. Pare de se comparar aos outros. Isso aí a pessoa que tem baixa autoestima fica sempre se comparando com o outro. Não sai do Instagram, não sai do Facebook, fica lá o dia inteiro olhando, caçando jeito para poder se comparar com outras pessoas. Esteja em paz com você mesmo. Pare de anexar a felicidade em coisas materiais. Quer dizer, a pessoa fica ligando. Não, para ser feliz eu tenho que ter um carro novo, tenho que ter uma mansão, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter uma mulher bonita, tenho que ter um marido bonito. Então, quer dizer, isso é coisa material. 2, a quem merece, sem esperar reconhecimento. Tá? Então, quer dizer, 2 assim, faça o bem para quem merece, mas não espere reconhecimento. Tá? Porque senão você vai poder passar por uma decepção. Tá? Lembra de uma coisa, que todo bem que a gente faz, aquilo ali um dia vai voltar para você, porque a lei de causa e efeito, gente, ela é inexorável. Então, todo bem que você faz, você pode ter certeza que você vai receber, não pela mão, muitas vezes, da pessoa que você beneficiou, mas o universo vai te providenciar a forma de devolver aquilo no momento que você mais precisar. Tá? Então, fazer o bem pelo bem, sem esperar gratidão. Enfim, combate o domínio, quer dizer, combater. Beleza. Ali você pode mexer do jeito que você quiser. Agora, você quer combater o domínio do próximo, você só vai dar uns burros. Tá certo? Você tem que combater aquilo que é seu. Então, vamos lá. Os seus defeitos, seu egoísmo, orgulho. Maestria emocional, está acabando, gente. Aceitação da natureza das pessoas. Eu acabei de falar aqui, estou falando sempre. Qual é a natureza dos habitantes do planeta Terra? É uma natureza inferior, todos nós. Tá? Nós somos complicados mesmo. Por isso nós estamos encarnados aqui nesse planeta. Não tente mudar ninguém. Se sente como seu melhor amigo. Aliás, você tem que ser o seu melhor amigo. Tá? Você tem que estar se amando muito. Tá? Isso é muito importante, viu, gente? Saber dizer não sem culpa. Aceitação dinâmica das dificuldades. Não é aceitar e falar assim, eu desisto. Eu não vou atrás. Eu não vou tentar resolver o problema. Tem dificuldade? Aceita. Tenta resolver essas dificuldades, volta aqui, de forma dinâmica. Tá? Mas se chegar um ponto que você não consegue resolver, aí você entrega na mão de Deus. Tá certo? Fazer as perguntas certas. Sabe a hora do basta. Olha bem, gente, é a hora de dar um basta. Tá? Naquela pessoa que muitas vezes está do seu lado. Ali convivendo com você e está sendo uma presença tóxica na sua vida. A gente tem que saber falar, ok, não basta, não aguento mais. Você caça o seu rumo, eu caço o teu rumo. Conhecer o poder do agora. Gente, tudo que acontece na nossa vida só vai acontecer e a gente só vai ter poder no aqui e agora. Tá? Ah, mas aconteceu 10 anos atrás. Claro, você não vai fazer nada. A gente só pode mudar as coisas no presente, no aqui e agora. Saber expressar os seus sentimentos. Expressar, para não dar confusão. Ser bem claro naquilo que você está expondo. Confiar no poder da gratidão. Gente, procurar ser grato. Tá? Grato. Quando for fazer uma prece no fim da noite, faça uma prece de gratidão ao Pai Maior, agradecendo pela bênção da comida, pela bênção da saúde, mesmo que você não tenha saúde. Tá? Você pode agradecer pela saúde, porque Deus ele é atemporal. Então, quando você agradece, mesmo que seja por antecipação, aqui tem um poder muito grande. Tá? E o poder da alegria. Olha bem, gente, a alegria, igual eu falei com vocês, é uma emoção
vai liberar o quê? Vai liberar uma série de hormônios bons que vão fazer bem para a pessoa, vão fazer bem para o sistema imunológico, vão fazer bem para o seu intestino, para o sistema digestivo, quer dizer, para o corpo todo de forma geral. E não se sabotar. E para a gente não se sabotar, a gente tem que trabalhar o quê? O sentimento de culpa. Se você tem culpa, procure se perdoar. E procure também resolver essas questões que gerou essa culpa. Tá certo? Para você não ficar se sabotando, se auto-punindo a vida inteira. A vida inteira se sabotando. Aqui eu falei da gratidão, então vamos lá. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Então lembrem disso. A gratidão é muito importante, tá? Porque se a gente pode estar feliz, olha bem que eu falei estar, eu falei ser feliz. Porque ser feliz ninguém é continuamente. A gente sempre está feliz em alguns momentos, tá certo? E as pessoas gratas, elas vão estar sempre nesse estado de felicidade, na maioria das vezes. E aqui para encerrar, gente, isso aqui é o último slide. É lembrar disso aqui, ó. É uma declaração que a gente deve fazer sempre. Eu declaro que saio da minha frente e paro de atrapalhar a mim mesmo. Porque se tem uma pessoa que atrapalha a vida de cada ser humano, é a própria pessoa. Tá certo? Então, eu peço a vocês que repitam essa frase comigo. Eu declaro que saio da minha frente e paro de atrapalhar a mim mesmo. Pronto. E é isso que nós estamos aqui aprendendo, trabalhar essa reforma de nós. A gente sair da nossa frente. Tá certo? Porque as pessoas ficam preocupadas, eu tenho um inimigo que me atrapalha. Não é o inimigo, é você. Certo? A gente aqui, terminando então, eu vou só apresentar alguns livros meus. Esse aqui é o Cure Suas Mágoas, Seja Feliz, que é um livro que tem um livro físico, de papel, tudo isso aí acha no Amazon. E tem também o e-book. Outro livro é esse aqui que eu falo do Sistema de Terapia Floral, do Dr. Eduardo Barra. Tá? Que esse é um livro, é um e-book. Tá? Esse outro aí eu fiz junto com a minha esposa. Isso foi em 2004 que eu fiz esse livro. A gente é um sistema de alimentação utilizando as formas geométricas para facilitar a pessoa entender o que é carboidrato, o que é alimento que vai engordar. Tá? Mas aqui não tem nada de restritivo nessa dieta aqui, tá bom, gente? E aqui é um livro que eu falo de psicopatologias, é um livro que tem mais de 200 páginas. Aqui são doenças ligadas às emoções, a tudo. Esse outro aqui é um livro que fala sobre psicofármacos. São aqueles medicamentos que são usados dentro da área psiquiátrica. Esse outro aqui eu falo da bebida, não é brincadeira, eu falo do alcoolismo. Tá? E aqui eu mostro que a bebida alcoólica é uma das piores drogas que existem. Tá? Dentre todas que existem. E aqui eu falo da depressão, uma coisa silenciosa. Porque o álcool, gente, é a única droga que afeta o corpo inteiro da pessoa, afeta toda a fisiologia do corpo, tá? E causa uma depressão. E geralmente as pessoas que não sabem controlar as emoções, muitas vezes vão buscar o auxílio inadequado do álcool. Certo? Então eu agradeço a vocês pela paciência. Muito obrigado. Gostei de